Pela vida em Jesus, eu coopero. Vivo para a glória de Deus. Bom dia, meus irmãos. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e dizer da alegria por mais este momento de culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Estamos no dia de hoje encerrando mais uma campanha missionária, a nossa campanha de missões estaduais 2020. Pela vida em Jesus, eu coopero. Estamos transbordantes de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, em nossa igreja, através da promoção missionária. O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, já bem conhecido de todos nós, diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Esse é o texto tema da nossa igreja para este ano de 2020. Nós queremos lembrar também aos irmãos que hoje à noite estaremos recebendo o pastor e missionário Antônio Manuel. Estaremos recebendo virtualmente, na verdade. E ele participará da nossa live de encerramento da campanha missionária. Hoje à noite, às 18 horas, ele é pastor e missionário lá em Manari, no sertão de Pernambuco. Vamos estar orando também por sua vida. E hoje à noite teremos o nosso jantar regional delivery. Estaremos também nos deliciando com as comidas da terra e contribuindo para missões estaduais também. Vamos orar, queridos. Convido a todos a juntos falarmos com o nosso Deus agora, no momento de gratidão. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo Deus maravilhoso que Tu és. Te agradecemos pelo Teu amor tão grande, Senhor, que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos livrar da culpa e da condenação do pecado, para nos dar vida, Senhor, vida eterna, vida verdadeira, vida abundante. Obrigada, meu Deus, porque somos o Teu povo, a Tua igreja viva, os Teus filhos. E apesar de quem nós somos, miseráveis pecadores, o Senhor nos amou primeiro. Nos ajuda, Pai, a vivermos este amor e a levarmos esta vida à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país e, por que não dizer, ao mundo inteiro, Senhor. Nos usa onde nós estamos e onde estaremos, onde quer que o Senhor deseje nos levar. Nos usa, Pai, como discípulos Teus, para fazermos outros discípulos, para fazermos a diferença na vida das pessoas, Senhor, que ainda não Te conhecem, para sermos canal de bênção, instrumentos de salvação para a glória do Teu nome. Obrigada, Senhor, por mais uma campanha missionária. Obrigada porque o Senhor não precisa de nós, mas nos convidou e nos convocou a fazermos parte do Teu plano redentor da humanidade. Que privilégio, Senhor. Nós Te damos graças porque somos privilegiados em fazer parte da Tua obra de salvação. Continua abençoando a Tua igreja, Senhor, a Igreja Batista Firme Promessa. Continua nos moldando, nos consertando, nos alinhando aos Teus propósitos, nos ensinando, Senhor, nos guiando, nos direcionando à Tua vontade, Deus. Que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nós clamamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós cantaremos um hino do cantor cristão, louvor congregacional. Convidamos a todos os irmãos a cantarem, a louvarem, juntamente com o grupo de louvor. Hino 439, Oração pela Pátria. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração.
Deus da minha terra, esta terra do Brasil. Vamos agora ao momento missionário do culto desta manhã. E eu já convido o pastor Paulo para fazer parte desse momento conosco. Queridos irmãos, queremos dizer da nossa imensa alegria em estarmos encerrando mais uma campanha de missões estaduais. Nós, a Igreja de Cristo, temos um chamado, temos uma missão. O Senhor nos comissionou, segundo Mateus 28, 19 e 20. E as igrejas batistas se uniram para, além de individualmente, cumprirem essa ordem do Senhor Jesus de ir, fazer discípulos, ensinar e levar o Evangelho através de agências missionárias da nossa denominação. Então, nós temos a Junta de Missões Mundiais, que envia missionários e realiza projetos evangelísticos mundo afora, em outros países. Por isso que no mês de março, nossas igrejas batistas fazem a campanha de missões mundiais. Nós temos a Junta de Missões Nacionais, que envia missionários para os 4 cantos do Brasil, do nosso país, e realiza diversos projetos evangelísticos na nossa nação. Por isso que no mês de setembro, as igrejas batistas realizam a campanha de missões nacionais. E, finalmente, nós temos a Convenção Batista de Pernambuco, que também envia missionários para o estado de Pernambuco, planta igrejas no nosso estado e desenvolve diversos projetos missionários. É por isso que, nos meses de julho, as igrejas batistas realizam a campanha de missões estaduais. Meus irmãos, no Brasil inteiro, apenas 35% das igrejas batistas estão realmente envolvidas na promoção missionária e na realização das campanhas de missões. Mas queremos dar graças a Deus, porque a nossa igreja, a Igreja Batista Firme e Promessa, está dentro desse percentual, dentro desses 35%. O nosso conselho missionário tem a tarefa de motivar a igreja, de mobilizar a igreja, de incentivar todos os irmãos a orarmos mais por missões, pelos missionários, pelos batistas, pelos crentes espalhados no nosso país, no mundo e no nosso estado. O Conselho também mobiliza a igreja a contribuir financeiramente, ofertando para o sustento dos missionários e dos projetos e para a plantação de igrejas. E também sensibiliza e desperta a igreja para aqui mesmo, onde nós estamos, cumprirmos a nossa missão. E quem sabe, levantarmos obreiros da nossa igreja para diferentes campos missionários. Essa é a nossa missão. E nós queremos fazer um balanço geral do que foi a campanha de missões estaduais de 2020. Nós tivemos 12 horas de oração por Pernambuco no mês de julho. Nós tivemos a semana de missões virtuais, com aproximadamente 50 missionários virtuais participando de um grupo de WhatsApp e evangelizando pelas mídias sociais ao longo de toda a semana. Uma das missionárias virtuais compartilhou que chegou a evangelizar mais de 250 pessoas através do WhatsApp, com textos bíblicos, devocionais e muito mais. Nós tivemos a EBD missionária, quando nossos professores do infantil, dos jovens e dos adultos estiveram falando sobre a grande comissão. Tivemos 2 lives para os surdos da nossa igreja, cooperando pela vida dos surdos com Jesus. Nós tivemos o festival de bolos regionais e hoje o jantar regional para missões estaduais. Tivemos bazar, lojinha virtual, vendemos mel de abelha, as crianças contribuíram através dos cofrinhos missionários
Enfim, nós só temos a dar graças ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele fará em nossa igreja. E aí, pastor Paulo, vamos lembrar do nosso tema e da nossa divisa? Claro que sim, minha matutinha. E hoje estamos encerrando a nossa campanha de missões, mas já agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. E pedindo a Deus que tudo que foi plantado aqui possa frutificar. Mas eu quero lembrar com vocês, da última vez, agora juntos, certo? O nosso tema que se encontra, ou melhor, o nosso tema que é Pela vida em Jesus, eu coopero. Muito bem. E a nossa divisa que está lá em João, capítulo 1, versículo 2 e 4, onde Deus diz: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém, meus irmãos. E dessa vez eu convido você, mais uma vez, a orarmos, agradecendo por tudo que Deus fez e tudo que Deus vai fazer através daquilo que nós, como Igreja Batista Firme Promessa, e juntos, como Batista, conseguimos arrecadar. Oremos. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, desde já, por tudo que o Senhor fez através de nós, por todos os momentos que o Senhor nos deu a oportunidade de desenvolver no nosso coração o desejo em contribuir em prol de missões, em orar pelos missionários, em orar por nossa denominação, o desejo que o Senhor colocou no nosso coração de participarmos com os nossos dons e talentos no evangelismo, mesmo que de forma virtual. Te agradecemos também pela oportunidade que o Senhor nos deu de transformar o nosso entendimento e buscar entender mais e mais o que é, Pai, vivenciar a Tua grande comissão. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de contribuirmos financeiramente na expectativa de vermos os frutos, Pai, de vermos pessoas conhecendo o nome e a mensagem salvadora do Teu Filho Jesus Cristo. Queremos te agradecer, Pai, por essa noite, te agradecer, Senhor, por ter guiado essa campanha. Te pedimos, Senhor, que não deixe que esse pensamento se limite apenas a uma campanha, mas que esse desejo, esse ardor missionário possa nos acompanhar como igreja durante todos os dias, até que o Senhor venha. É o que nós te pedimos, Senhor. No nome do Teu Filho e amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Ele estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero
vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus, eu coopero, vivo para a glória de Deus. Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 11, diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora, meus irmãos, para o nosso tempo de oração, nosso momento de intercessão. E a irmã Enilda estará compartilhando conosco os motivos de gratidão e também os pedidos. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos juntos e, em nome da capelania, nós estamos trazendo pedidos e agradecimentos. É tão bom saber que o povo de Deus se junta, ora, chora junto, compartilha as dores e alegrias. Isso é o corpo de Cristo. Então vamos ler um texto que se encontra em Naum, capítulo 1, verso 7, que diz: O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Ele está perto dos que nele confiam. Então, esse pequeno versículo nos diz coisas tão maravilhosas. Primeiro, diz que Deus é bom, seja qual for a situação. Ele é o forte refúgio, é um lugar onde você pode se abrigar, buscar socorro. Quando vem as aflições, você tem esse refúgio. E ele sempre está perto daqueles que confiam nele. Que essa seja sempre a nossa esperança. Então vamos logo para os agradecimentos. Nós queremos agradecer a Deus porque
todos os dias ele tem fortalecido o seu povo. Algumas igrejas já voltaram a ter os seus cultos. Nós também iremos voltar. Daqui a uns dias vai ser avisado, orientado a igreja. A gente continua orando sobre isso. Mas queremos agradecer porque a igreja ela continua unida, sendo assistida. Temos os nossos cultos e temos esse tempo de oração, de intercessão. Queremos agradecer a Deus porque hoje Ele já nos derramou tantas bênçãos. Embora temos lutas aqui, mas a certeza é de que nada vai nos separar desse Deus. Queremos agradecer a recuperação de Karen, né? Nossa princesinha. Foi um susto, os pais ficaram tão angustiados, que é normal. Mas graças a Deus, não é? A Karen voltou logo para casa. E a rua dela e alguns irmãos a receberam com festa. Foi muito lindo esse momento de recepcionar a Karen de volta para casa. Também a irmã Magda venceu, né, a luta do Covid e ela está recuperada e agradece as orações. Joelzinho já estava se recuperando bastante. Ele já saiu da quarentena, mas ainda tem um pouquinho de tosse, ainda sente algumas dores de cabeça, que essa doença ela é nova e algumas pessoas elas ficam ainda com algumas sequelas e demora um pouco mais. Mas ele está bem, ele manda agradecer. Ele até disse, Nilda, eu estou pensando em novembro chegar aí, que a saudade é grande. Um beijo, Inho. E também queremos agradecer pela recuperação do Jorge, pelo Covid. Graças a Deus. A esposa deu negativo e Jorge realmente teve que tratar. Ele é do Rio de Janeiro. Ele assiste os nossos cultos e ele é primo da Karina, que já foi membro da nossa igreja. Então, ele mandou agradecer a firme promessa por poder estar orando por ele nesse tempo difícil do Covid. Também queremos agora informar os pedidos. Às vezes, durante a semana, eu mando uma lista grande e eu espero que você, claro, não vai estar muitas vezes lembrando de tudo aquilo, mas você pode partir aquela lista assim em pedacinhos. De manhã ora por 3, de tarde mais 3, e assim você vai orando por cada vida que confia que a igreja está intercedendo. Nós queremos pedir para o Luciano. Ele está com Covid, precisou ir para Recife, foi entubado, e ele é primo de Janilton, da nossa igreja. E a família pede oração por ele. Também eu peço oração por Breninho. É um menino autista que eu tenho dado um acompanhamento espiritual à mãe dele. Ele tem autismo em grau elevadíssimo e ele está com cálculo renal, uma pedra enorme, e tudo indica que não tem como não ser uma cirurgia, mas ele está passando por vários médicos porque ele tem outras implicações de saúde. E a mamãe dele pede muito que orem, porque ela sozinha aqui em Pernambuco tomando conta desse filho. Patrícia, nossa querida Patrícia, recebeu alta hoje. Eu estou gravando sexta-feira à noite hoje, não é? Amanhã é que vai ter a gravação dos cultos, mas domingo é que vocês vão estar também ouvindo esses pedidos. E a gente está agradecendo por tantas coisas, mas hoje a gente quer pedir oração pelo pós-operatório, né? A nossa querida Patrícia, ela fez uma esterectomia e vai começar o processo, né, de toda cicatrização, recuperação. E Deus fez muitas coisas, né, na vida da Patrícia, que os irmãos já estão a par. Houve a suspeita de um câncer, depois, quando veio a biópsia, que alívio, não tinha câncer. E ela só tinha outros problemas no útero, que ela fez a esterectomia. Também queremos pedir por Marinha,
pela sua vida emocional, seu luto e suas lutas. Que a gente possa estar orando pela nossa irmã Marinha. Queremos também pedir por irmã Socorro e irmã Olímpio, um casalzinho fofo, tão amado da igreja. Aqueles que são mais antigos sabem muito bem quem é irmã Socorro, irmão Olímpio, o casal de idosos. Ele teve convulsões 3, e uma dessas ele caiu no banheiro, levou ponto na testa, ficou cheio de hematomas. Ele está tendo essas convulsões por um problema renal que ele tem. E graças a Deus já está com a medicação que aliviou tudo. Mas está todo machucado. E nesse intervalo, irmã Socorro pegou uma gripe muito forte. Ela já teve várias pneumonias. E ontem, quinta-feira, ela foi socorrida com todo um quadro que aparentava Covid. Ela está em Recife, num hospital de apoio, né? Não sei de base como é que chama, para Covid, lá na Rua da Aurora, em Recife. E ela foi ontem, ela passou 18 horas na mista aguardando essa ambulância. Foi bem desgastante para ela, para a filha. Mas ontem, ao meio-dia, ela foi e ela, graças a Deus hoje, né? Acordadinha, reagindo bem ao tratamento, ela pôde fazer uma chamada em vídeo para a irmã Olímpio e para a filha Ivete. Mesmo que ela não falou, mas ela viu o amado dela, a filha, e isso é muito bom para a família. Então, já coloquei em alguns grupos que não deixe de orar, porque ela começou agora o tratamento e teve já outros problemas no pulmão, que a gente continua orando pela irmã Olímpia para logo ela poder estar na casinha dela, se assim Deus permitir. Também queremos pedir para o François, ele é brasileiro, viu? François é irmão de Franciele e é sobrinho de Prazeres. Ele está com todo um quadro de suspeita de Covid, tem sentido muitas dores no pulmão. Hoje eu não tive notícia, botei para Prazeres, mas o que eu sei é que ele ia fazer alguns exames para ver essas dores no pulmão, mas a suspeita de Covid. Então orem pelo François. Dona Alda é uma senhora muito conhecida em Carpina. Ela trabalhou muito tempo no Santander e é sogra de Milena, que foi da nossa igreja. Ela está em tratamento de câncer. Já começou, mas tem dias que é muito sofrível o tratamento. Então, a gente já está orando pela Dona Alda. Continue orando por Dona Alda. Dona Luciana, que ainda é da família, assim, parente da família de Marinha, ela fará 2 cirurgias num dia só. E essa cirurgia vai ser dia 19, ou seja, quarta-feira, 19/8. Dona Luciana pede as nossas orações. Ela vai fazer histerectomia e também vai histerectomia não, vai tirar um mioma e vai operar cálculos na vesícula. Nossa querida Thelma está com muita crise de coluna. As dores estão se intensificando, ela não está nem aguentando as dores de coluna e ela está com mioma. E isso também tem causado muitos sofrimento nela, né? Por causa do sangramento. Ela está tentando marcar uma cirurgia, irmãos, e esse tempo está sendo bem difícil marcar qualquer coisa pelo SUS. Que a gente esteja orando pela nossa querida Thelma. Que Deus abençoe. Um beijo para todos e muita saudade. Queremos ainda acrescentar na lista de pedidos de oração o nome da pequena Bianca Belarmino Melo. Ela, neste final de semana, está fazendo uma cirurgia de reconstrução craniana, mais avanço orbital.
E também nós queremos acrescentar o nome do pequeno Arthur. Ele tem 1 ano e 10 meses, irá também fazer uma cirurgia. Ele fará uma cirurgia do coração e já está hospitalizado no IMIP. Então, meus irmãos, vamos estar orando agora por esses pedidos e também dando graças ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, querido Pai, nós queremos te dar graças por tudo que o Senhor tem feito até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado com a tua graça, com a tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por todas as respostas de oração que nós já recebemos das tuas mãos, Pai. E continua, Senhor, tendo misericórdia do teu povo. Continua, Senhor, cuidando dos teus filhos e cuidando também de todos, Senhor, que estão doentes, que estão enfermos, que estão hospitalizados. Todas essas pessoas que foram citadas aqui pela irmã Enilda, Senhor, que tu possas visitá-los, meu Deus. Visita também a pequena Bianca e o Arthur. Usa, Senhor, os médicos, as equipes médicas e da área da saúde, Senhor, para cuidarem de cada uma dessas vidas, meu Deus. Que tu estejas, Senhor, operando, que tu estejas, Senhor, à frente, no controle de todos os tratamentos, Senhor, e de todas essas vidas, e que, acima de tudo, teu amor seja revelado, Pai. E que, diante de todas essas situações difíceis, de enfermidade, de luto, de sofrimento, haja também, Senhor, oportunidades de aproximação a esse teu amor tão grande, Pai, e de reconhecimento da vida que há somente em Cristo Jesus. É a nossa oração, Pai. Em nome do teu Filho nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós continuaremos louvando ao Senhor e agora cantando mais alguns hinos. Eu convido a todos a cantarem juntamente com o grupo de louvor, juntamente conosco. Vamos adorar a Deus. Os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das nações, Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu
ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar minha vida no teu altar, a teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Quero saudar a todos em nome de Jesus nessa manhã. E antes de entrarmos na palavra de Deus, na mensagem, eu queria dar alguns comunicados das decisões que tomamos essa semana com referência ao culto presencial. Nós estaremos começando com um culto à noite, no primeiro domingo de setembro. Nós teremos a oportunidade de ter 28 irmãos aqui, fora a equipe, pois o culto será presencial, mas também estará sendo transmitido pela internet. Os irmãos que estarão presentes devem agendar. O pastor Paulo vai preparar o agendamento para que vocês possam, agendando, estar aqui nesse domingo à noite. À medida que o processo da pandemia vai evoluindo, nós estaremos verificando as possibilidades do aumento de pessoas, como também a volta dos dias do culto. O pastor Paulo estará preparando um vídeo para transmitir, para saber como vai ser o procedimento que os irmãos deverão fazer para estar aqui no culto. Todo o processo de acordo com o decreto estará sendo estabelecido aqui, portanto, espero que os irmãos compreendam. Nós estamos obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, vamos fazer conforme está estabelecido a lei, ok? Ela não fere a palavra do Senhor. Muito bem, nós vamos continuar na exposição dos Gálatas, e nessa exposição nós estamos no capítulo 4. Eu quero falar um pouco sobre o que acontece nos capítulos anteriores, que falamos na semana passada, porque esse restante, agora, a partir do verso 8, fala muito da nossa época aqui também, e da forma como nós podemos ver ou entender bem o significado da liberdade que nós temos e da alegria, da felicidade que nós temos em Cristo. A semana passada, como foi o Dia dos Pais, nós aproveitamos o texto de Gálatas, capítulo 3, capítulo 4, até o verso 7, para mostrar o significado da mudança do entendimento, até daquela época, como também da nossa época, por nós não conseguimos, não temos o entendimento correto de quem é Deus, e por causa disso, nós, sem perceber, não é que está no coração da gente esse desejo de transformar Deus num Deus pagão, aonde eu faço as coisas para Ele me responder essas coisas, para corresponder. E o apóstolo Paulo está justamente tentando tirar a ideia que se tinha da época do Deus Todo-Poderoso, uma ideia equivocada ainda, que tinha uma relação com a obediência à lei. Quanto mais obedeciam à lei, mais eles entendiam que diante de Deus eles tinham talvez um grau a mais, qualquer coisa assim. Hoje em dia a gente escuta algumas pessoas falando, quando fez alguma coisa, ganhou alguma pessoa para Jesus, alguma coisa assim, aí geralmente tem aquela expressão, vai agora uma pedrinha para minha coroa. Esse tipo de comportamento é um comportamento que trata Deus como Deus pagão. O Deus pagão é um Deus que a sua ira só poderia ser aplacada se fosse oferecido o sacrifício. Esses são os deuses daquela época. Ele vai falar aqui sobre esses deuses que não tem valor nenhum para isso. E ele fala, mostrando que a nossa relação com Deus não é uma relação
de serviço, mas uma relação de filho, não é uma relação de servo, mas de filho, ao ponto de podermos chamá-lo de pai, Abba pai, de paizinho, de papai. Então, tem muita gente que, quando olha para Deus, o torna de uma forma que ele nunca se apresentou desse jeito. A nossa tendência é adorarmos a Deus com o jeito que criamos, que a teologia, que a religiosidade criou. Isso gera uma distância muito grande entre nós e Deus. E aí no verso 8 ele começa a dizer assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Até aqui o apóstolo Paulo está trabalhando o entendimento daquilo que ele falou antes, mas agora especificamente sobre algo que estava acontecendo aqui na comunidade. A comunidade estava querendo voltar a viver da forma que viviam antes do encontro com Jesus. E nós vamos ver aqui no texto que eles tiveram um encontro com Jesus muito bonito, muito extraordinário, fantástico, um encontro que muita gente às vezes não consegue entender como é que a pessoa hoje encontrou a vida de Jesus e volta a fazer coisas que entenderam que não era para fazer mais. Então vamos pensar um pouco. A primeira coisa que ele está falando é: vocês estão voltando a viver como viviam antes. Por isso precisam entender, compreender que a mudança de vocês não pode ser desse jeito. Deve permanecer de tal forma que Jesus seja realmente o Senhor da vida de vocês. E ele lembra que deuses não existem. Foram criações de homens, criações de situações que não conseguem, que foi feito para que nós pudéssemos ser dirigidos por esses deuses através de regras. E ele diz assim: agora, como vocês conhecem a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, Ele está trazendo de volta aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, naquela época, para que eles pudessem entender que o encontro do homem com Deus não foi o homem com Deus, mas de Deus para que o homem, Deus que veio ao homem. Eles foram conhecidos, são conhecidos por Deus. E agora, dessa forma, sabendo tudo isso, Paulo está falando, está mostrando a eles o que eles aprenderam. E agora, vocês entendendo tudo isso, vocês querem voltar àqueles princípios rudimentares, aquelas coisas que são fracos, que não têm poder nenhum e que nunca teve poder nenhum. Com essa introdução que ele falando, ele mostra que o esforço que Paulo fizera, diz assim: eu estive aí com vocês, de tal forma que a minha vida, vocês viram como ela foi vivenciada. E eu fico temeroso em talvez sentir que essa minha estadia aí não serviu para nada. E aí ele vai entrar num ponto que eu queria que vocês pudessem prestar bastante atenção nisso que ele vai falar aqui, com referência à sua pessoa, a relação dele com os Gálatas, como se fosse ele, como se estivesse demonstrando o amor que ele tinha, independente das reações, das ações e reações que tinha essa liderança que estava menosprezando o apóstolo Paulo. Se vocês lembram, no capítulo 1, eles estavam desprezando Paulo, estavam questionando a autoridade de Paulo, em detrimento de algo que eles entendiam que Paulo errou em apenas anunciar Jesus. Esse foi um entendimento que eles tiveram, que não podia, como se aquilo tudo fosse abolido, e não tinha lógica. E na realidade, como já tenho falado para vocês, quando Jesus morreu na cruz, aboliram-se muitas coisas da lei.
não aboliram os princípios, os valores, aquilo que mostra quem nós somos. Mas todas as cerimônias, tudo aquilo que acontecia, o sumo sacerdócio, tudo isso foi abolido, porque Jesus ele abriu a porta para a gente. Mas todos aqueles princípios e valores que estão na lei, isso continua até hoje, porque tudo aquilo que está escrito é para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. E o apóstolo Paulo começa a dizer uma coisa interessante aqui. Ele diz assim, ó, eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. E em nada vocês me ofenderam. É um coração pastoral. Como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Eu tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Então, aos princípios e valores que nós temos aqui na palavra do Senhor, quando Paulo está falando. Primeira coisa, ele se coloca como uma pessoa igual. Mas olha, ele está dizendo assim, seria interessante que vocês se tornassem como eu. Ele está falando aqui sobre a liberdade, sobre ser livre. Ele está dizendo assim, se vocês entenderem, eu sou livre, eu não sou escravo. Jesus me livrou, Jesus me tornou livre. Então, eu estou com vocês aqui, eu sou pessoa normal, eu sou pessoa de carne e osso, inclusive vocês não entendem como para mim foi precioso o tempo que eu passei com vocês, e eu até entendo que eu me tornei uma aprovação para vocês, porque esse tempo que eu passei, para mim, foi doloroso, no sentido físico, daquilo que estava faltando na minha vida. Mas se dependesse de vocês até arrancariam os olhos de vocês. Nós encontramos na Bíblia o apóstolo Paulo falando que ele tinha o que ele chama de espinho na carne, e que ele tinha orado durante 13 anos, ele orou 3 vezes, pedindo a Deus que Deus afastasse dele, tirasse dele o espinho na carne. E nós entendemos que o espinho na carne, a enfermidade que o apóstolo Paulo tinha, era nos seus olhos. Olha, imagine que era um homem que buscava conhecer a Deus através das Escrituras, precisava da leitura dos seus olhos para ler. E durante esse período, ele passou uma boa parte com os Gálatas. E nesse período, ele orando a Deus, pedindo a Deus, e aí foi quando Deus respondeu de que essa enfermidade que foi colocada em Paulo, quer dizer, essa falta de visão, essa doença nos seus olhos, foi um instrumento que Deus enviou, e quem foi o mensageiro do instrumento foi Satanás. E aí eu queria que você pudesse pensar um pouco nesse detalhe que ele fala aqui, sobre esse tempo e a oração que ele fez. E Deus respondeu para ele, olha, eu realmente permiti que Satanás fizesse com você, mas uma razão muito séria. Qual foi a razão? É que Paulo, ele tinha uma prepotência e uma arrogância muito grande. E ele precisava, como diz o ditado popular, baixar a bola dele. Ele precisava parar de pensar do jeito que ele estava pensando. E muitas vezes nós esquecemos que Deus nos trata dessa forma. E às vezes a gente não percebe também que essas coisas, elas vêm para o nosso benefício. Interessante, quando Paulo escreve, eu penso que quando ele escreve aos Romanos, ele escreve pensando nisso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas uma coisa que ele chama a atenção aqui, que eu queria que vocês pudessem pensar comigo, pois é isso que nós estamos tratando nas quartas-feiras, no culto, na reflexão bíblica, quando ele faz uma pergunta: o que aconteceu com a alegria de vocês? Peraí, ele está dizendo assim, vocês eram alegres. Por quê? Porque ele diz antes, que eram livres, vocês não eram escravos, vocês se tornaram livres em Cristo. Vocês se tornaram pessoas que a questão da unidade, da vida, daquilo que representa para a gente o melhor,
que muitas vezes nós esquecemos, né? Esquecemos de que achamos que por fazer muita coisa para Cristo, é que nós seremos aceitos por Ele. Não, Paulo está mostrando aqui em toda a carta que não é o que fazemos, mas é o que somos em Cristo. O que é que Cristo é em nós. E é por isso que ele diz assim, a alegria de vocês foi embora. Cadê a alegria que eu via em vocês? Uma liberdade, algo que fazia com que irradiasse as pessoas ao redor, algo fantástico, extraordinário. Ele está dizendo assim, olha, vocês tornaram visível o invisível. O que é que ele está dizendo com isso? Vocês tornaram Jesus visível. Vocês tornaram aquilo que para muita gente era impossível acontecer, vocês fizeram com que isso acontecesse. Mas agora vocês perderam isso. Porque vocês voltaram a ter uma vida alicerçada nas obras. As obras não nos fazem melhor nem pior, gente. As obras não nos transformam. Quem nos transforma é o próprio Jesus em nós. E tudo aquilo que viermos a fazer, e que nós podemos chamar até de obras, tem que ter um único objetivo. Tem que glorificar a Deus. O próprio Jesus falou que sermos sal e luz, a prática dessa situação será em obras que glorifiquem, que as pessoas, ao olharem para a gente, glorifiquem a Deus por aquilo que estamos fazendo. Eles perderam essa alegria. E Paulo diz assim, olha para mim, gente. Olha como eu sou livre. Olha, continuo livre. Eu não preciso mais disso. Isso acabou. E vocês agora estão querendo voltar a fazer isso. E ele chama atenção. Diz assim, os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Ele está dizendo, gente, olha, geralmente acontece isso. As pessoas que querem traduzir o Evangelho de forma diferente, geralmente eles são carismáticos. Eles são pessoas que atraem os outros. E essa atração, eles começam a falar e a interpretar do seu jeito, da forma como acham que deve ser feito. Porque uma das coisas que nós precisamos entender é quanto mais regras tiver, mais o líder terá controle sobre as pessoas. Porque as regras vão definir, e o líder vai ter as regras com fundamento para o controle. E ele diz assim, os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-lo, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. E é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Ele está mostrando o coração do pastor, e ele está dizendo assim, mais uma vez, eu queria que vocês lembrassem, quando eu cheguei aqui, e que eu comecei a anunciar o Evangelho, como não foi fácil, foi difícil. E o meu sentimento era que eu precisava fazer tudo isso para que vocês se tornassem como Cristo. E era como uma mulher dando à luz. E eu dei essa luz, eu fiz isso acontecer para a glória de Deus. E agora eu sinto as mesmas dores. Eu percebo que parece que vocês entraram no ventre de novo, e eu preciso fazer esse parto. Mas para que isso aconteça, é necessário que vocês não vivam dessa forma. Eu estou sofrendo essas dores de parto por causa de vocês. E essas dores em mim, ela não vai terminar enquanto vocês não tiverem a imagem de Jesus. Gente, isso é tão importante entendermos isso, porque muita gente tem imagem da igreja que participa, muita gente tem imagem da sua personalidade, muita gente não consegue compreender o fato de que Jesus é o nosso alvo. Nós precisamos tornar Jesus visível. O invisível torna-se visível através da gente. É o que a Bíblia fala. Por isso que, quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, ele vai sempre falar sobre a importância da maturidade que nós devemos ter em Cristo. E isso parece que não faz parte da nossa vida natural, porque nós preferimos seguir regras
padrões estabelecidos pelos homens. Nós preferimos ouvir o que os homens falam, até mesmo na questão das enfermidades da vida. Nós esquecemos que toda cura para a nossa vida vem da palavra de Deus. E que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas Ele sempre vai nos tratar como filhos. O problema é eu entender isso e querer perceber que Deus está me tratando como filho. E como Deus tratou Paulo como filho, e que disciplinou Paulo com uma enfermidade, também Ele pode fazer conosco. E o apóstolo Paulo agora está sentindo essas dores, porque o que ele deseja não é nada mais, nada menos que cada um daqueles que fazem parte dessa região da Galácia, eles sejam moldados para que seja Cristo formado na personalidade, no caráter de cada um. Porque a importância disso são duas coisas, gente, fundamentais. A primeira coisa é que o meu coração vai alcançar aquilo que eu almejo, que é a felicidade, gente. Nós queremos a felicidade, e a felicidade só vem dessa forma, quando o nosso caráter for formado ao ponto de Cristo ser visto através de nós. E a segunda coisa é que quando isso acontece, eu vou trazer felicidade para os outros. É uma coisa que é extraordinária, só que parece que nós não entra na nossa cabeça, porque falta o raciocínio para isso. Vivemos num mundo onde o que nós queremos é ser salvos das ameaças do mundo. Nós queremos que o mundo se acalme. Não, gente, o mundo nunca vai se acalmar por causa do pecado. Nós somos instrumentos de Deus para trazer calmaria aonde há turbulência. Nós somos instrumentos de Deus para trazer bom ânimo aonde há tempestade, gente. Nós não conseguimos entender isso. O apóstolo Paulo está trabalhando isso aqui com eles, desde o início. E ele diz assim: eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Vocês imaginam o seguinte: imagine que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu na realidade gostaria de estar com vocês aí. E meu tom de voz seria outro. Eu não posso estar com vocês, estou escrevendo essa carta. Mas vocês não precisam esperar por mim. Porque vocês já têm tudo. Você já tem toda a revelação necessária para a vida de vocês. O que está faltando? Eu queria pensar um pouco sobre o que é que falta na minha vida e na sua vida. Será que eu torno visível o invisível para as pessoas? Quando eu digo invisível, é que ele não está presente aqui conosco fisicamente. E quando eu digo transformar esse invisível em visível, estou dizendo, será que a minha vida, ela mostra quem é Jesus? Porque se não acontece isso, eu estou com um problema sério na minha relação com o Pai. E eu preciso entender isso, que eu não vou fazer isso para alcançar nada do Pai. Eu não vou fazer isso para que o Pai possa me amar mais. Não, o Pai estará sempre de braços abertos, com os nossos erros ou nossos acertos. Mas olha, quando Ele quer falar conosco, Ele tem várias formas. Ele tem essa forma aqui. Ele tem irmãos que podem falar conosco. Ele tem pessoas que não têm compromisso com Ele, que podem falar conosco. Ele tem as enfermidades que podem falar conosco. Tem as disciplinas que podem falar conosco. O problema é até onde eu estou percebendo isso. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, nesse momento, ele está trazendo à tona que a realidade de uma alegria plena, absoluta, só vivendo conforme a imagem de Cristo. Não existe uma outra forma. Por mais que a gente queira pensar em ter, em comprar,
o princípio do dia de hoje, da confiança, daquilo que você pode pensar no hoje e saber que você pode no hoje fazer coisas extraordinárias para a glória de Deus e sem você pensar numa troca. Porque a lei que Paulo fala aqui era a troca com os deuses que não existem. E mesmo que esses deuses que não existem, você pense no Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo está dizendo, não é dessa forma. Você precisa entender que eu sou como vocês, sou livre, e vocês precisam ser como eu. Você precisa compreender que a alegria que vocês perderam pode ser resgatada. É por isso que eu sinto essas dores, é como uma dor de parto, é como se eu tivesse colocado vocês dentro de novo, no meu ventre, e eu vou ter que agora pedir que nasçam, para que vocês voltem a viver o que vocês viveram antes. Moldados, pessoas que tinham a mesma forma, o mesmo pensar, o mesmo raciocínio de Jesus. Essa carta, ela tenta levar a gente para isso. Ela tenta mostrar para a gente que qualquer ação minha, qualquer coisa que eu faça com qualquer propósito de me aproximar mais de Deus, não tem valor nenhum. E nunca teve isso. Há muita gente que se engana, achando que o Antigo Testamento, a salvação era pela obediência à lei. Não, gente. A obediência à lei fazíamos com que nós eles pudessem viver bem aqui. Mas a salvação sempre foi pela promessa de Deus, dada a Abraão, que foi lá do resgate, lá de Gênesis. A salvação sempre foi crer nessa promessa, mesmo que não pudesse ver essa promessa. Mas aí a gente tenta dar um jeito nas coisas, e busca para a gente o que é melhor, e nos acomodamos a isso, e achamos que é dessa forma. Infelizmente, as igrejas hoje, como aconteceu lá na Europa, que não mais era um campo missionário do mundo, agora é um deserto, e ela começou a ser destruída por causa dessas questões. Nós chamamos de uma teologia liberal, onde pessoas carismáticas, pessoas que aparentemente têm um compromisso com Deus, mesmo que no coração dessas pessoas possa ter a intenção disso, essas pessoas chegam e começam a falar coisas que aparentemente têm lógica, mas quem lê a palavra de Deus logo sente uma coisa, tem algo estranho aí. Se isso acontece com você, é porque você está conectado com Deus. Mas se você não consegue perceber onde é que está a coisa, não consegue saber que tem alguma coisa estranha, pode até ser que você não saiba o que está estranho, mas você sabe que tem alguma coisa estranha. E é isso que é necessário para a vida da gente. Paulo está dizendo, vocês estão estranhos. As coisas, e Paulo diz, vocês estão estranhos, e Paulo sabe o que é que está estranho, está falando o que é que está estranho aqui. Na carta dele aos Coríntios, a mesma coisa. Mas ele está resgatando. E essa mensagem de hoje, ela tem o propósito de resgatar você. E assim como pastor que eu sou, e pelo chamado, pela forma como Deus me chamou, eu sinto também, como muitas ovelhas de Jesus, que precisam parar de pensar o que pensam para pensar como Jesus. E aí nós sentimos dores, nós ficamos angustiados por perceber que pessoas que têm uma postura formadora de opiniões, e essas pessoas, elas falam coisas que não traduzem o que Jesus quer. E aí nós oramos, pedimos a Deus para que nós possamos moldar pela palavra esse raciocínio. Paulo está dizendo aqui, eu
meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Novamente. E eu sei que quando Paulo fala isso, muitas vezes a gente sente de ver irmãos, filhos de Deus, que têm andado para trás, em vez de ir à frente. Irmãos que não conseguem nem sequer poder, durante um dia, a palavra do Senhor, ler, para saber o que Deus quer. Mas tem carisma, tem dom, tem talento, achando que é isso que vale a pena. A única coisa que vale a pena na minha vida e na sua vida é deixar que Deus, o Espírito Santo, forme o caráter de Cristo. E que nós possamos viver refletindo esse caráter às pessoas, para que as outras pessoas possam sentir a alegria, a felicidade e querer também conhecer a Cristo. Assim como aquele homem que estava andando no deserto e que Filipe foi lá, e aquele homem estava lendo Isaías, e Filipe perguntou a ele se compreendia. Filipe, quando expôs toda a história, aquele homem entendeu, compreendeu. Eu tenho dito que ele foi o primeiro missionário na África. Aquele eunuco, etíope, e que ele foi e levou aquela mensagem salvadora. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Na semana estaremos continuando, durante a manhã, a carta de Paulo aos Gálatas. Que Deus abençoe. Amém. Vou começar. Tu escutas e fazes cair
a todos. Tenham um feliz domingo e uma feliz semana com Jesus.